Era o inverno de 1944 e o céu sobre a Europa estava em chamas. A Segunda Guerra Mundial havia entrado em sua fase mais brutal e os aliados sabiam que, para vencer, precisavam destruir a capacidade da Alemanha de continuar lutando. Fábricas de armamentos, refinarias de petróleo, ferrovias estratégicas, tudo precisava ser reduzido a cinzas. E a missão de fazer isso cabia aos bombardeiros pesados da 8ª Força Aérea dos Estados Unidos, que decolavam da Inglaterra carregados de bombas e esperança, mas muitas vezes pousavam de volta carregados apenas de silêncio. O avião que todos os pilotos queriam pilotear e que os alemães mais temiam era o Boeing B-17. Os americanos o chamavam de Fortaleza Voadora, um nome que não era exagero. Com seus 4 motores potentes, sua estrutura robusta de metal e sua capacidade de absorver danos que derrubaria qualquer outro avião, o B-17 parecia invencível. Parecia. Mas havia um problema. Um problema que ninguém nas salas de planejamento em Washington quis admitir publicamente por muito tempo. O B-17 voava sem proteção. Formações inteiras de bombardeiros precisavam cruzar centenas de quilômetros de território controlado pela Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, sem ter caças de escolta suficientes para protegê-los durante todo o trajeto. Os caças aliados da época simplesmente não tinham autonomia de combustível para voar do sul da Inglaterra até os alvos no coração da Alemanha e voltar. Então, em certo ponto da missão, os caças de escolta davam meia volta e os bombardeiros continuavam sozinhos. E quando os bombardeiros ficavam sozinhos, os caças alemães apareciam. A Luftwaffe havia desenvolvido táticas brutalmente eficientes contra as formações americanas. Pilotos experientes, endurecidos por anos de guerra, atacavam em grupos coordenados. Eles conheciam as fraquezas do B-17, sabiam exatamente de qual ângulo atacar para causar o máximo de dano com o mínimo de risco. E eles vinham de frente, em velocidade máxima, dando ao artilheiro do bombardeiro menos de 2 segundos para reagir antes do impacto. As perdas eram devastadoras. Em outubro de 1943, durante 2 ataques a Schweinfurt, uma cidade no centro da Alemanha, onde ficavam as fábricas de rolamentos que sustentavam toda a indústria de guerra nazista, os americanos perderam mais de 100 bombardeiros em poucos dias, 60 apenas em um único dia. Cada avião carregava 10 homens. Faça as contas. A 8ª Força Aérea estava sangrando, e alguns generais começaram a questionar em voz baixa se a campanha de bombardeio estratégico havia simplesmente falhado. Foi dentro desse contexto de desespero silencioso que uma ideia radical começou a ganhar forma. Se os bombardeiros não podiam ser protegidos por caças externos, talvez a solução fosse transformar o próprio bombardeiro em uma ameaça tão aterrorizante que os caças alemães simplesmente recusassem atacá-lo. Não era uma ideia nova no conceito, mas a execução que os engenheiros começaram a desenhar era algo que ninguém havia tentado nessa escala antes. O plano era transformar um B-17 comum em algo completamente diferente. Retirar as bombas, retirar os sistemas de mira, retirar qualquer coisa que não fosse armas, e no lugar de tudo isso, instalar metralhadoras. Muitas metralhadoras, em posições que cobrissem cada ângulo possível de ataque. Criar, em essência, um avião que não existia para destruir alvos no solo, mas para destruir tudo que se aproximasse dele no ar. A Fortaleza Voadora seria transformada em algo ainda mais sinistro. Uma armadilha voadora. O projeto recebeu um nome discreto nos documentos militares, mas os homens que trabalharam nele sabiam exatamente o que estavam construindo. Um pesadelo para qualquer piloto alemão que ousasse se aproximar. E enquanto as peças iam sendo encaixadas, enquanto as metralhadoras iam sendo instaladas em posições que os especialistas em balística calcularam com precisão cirúrgica, uma pergunta pairava sobre todos os envolvidos. Funcionaria?
Os alemães haviam enfrentado tudo que os aliados jogaram contra eles e continuavam de pé. Sua força aérea era composta de veteranos que haviam sobrevivido a anos de combate aéreo. Homens que conheciam todos os truques, todas as manobras, todas as fraquezas dos aviões inimigos. Seria possível criar algo que os fizesse recuar? Algo que os fizesse hesitar naquele momento crucial antes do ataque, quando a decisão entre viver e morrer era tomada em fração de segundos? Era o início de 1944, e dentro de um hangar em algum ponto da Inglaterra, um B-17 estava sendo desmontado e reconstruído como nenhum outro antes. Os engenheiros trabalhavam em turnos, dia e noite, sem folga. O que estava sendo criado ali não era apenas um avião modificado. Era uma filosofia de guerra inteiramente nova, materializada em metal, cabos e pólvora. A lógica era simples e brutal ao mesmo tempo. Se o inimigo vai atacar de frente, de cima, de baixo e dos lados, então cada centímetro desse avião precisa ser capaz de responder com fogo. O B-17 original já era um avião bem armado para os padrões da época. Carregava metralhadoras de calibre 50, que os americanos chamavam de .50, posicionadas em diferentes pontos do avião para cobrir os principais ângulos de ataque. Mas havia pontos cegos, e os pilotos alemães conheciam esses pontos cegos de cor. Eles haviam aprendido na prática mais dura possível, no calor do combate, exatamente onde o B-17 não conseguia responder. E exploravam essas fraquezas com uma precisão que custou a vida de milhares de aviadores americanos. O ataque frontal era o favorito da Luftwaffe. Vinha rápido demais para ser respondido de forma eficiente. Em 2 segundos, um Focke-Wulf 190, um dos melhores caças alemães da guerra, conseguia despejar uma quantidade absurda de projéteis na fuselagem do bombardeiro antes de passar por cima e desaparecer. Os artilheiros americanos tinham exatamente esse tempo ridículo para mirar, corrigir e disparar. Na maioria das vezes, não era suficiente. Então, os engenheiros foram metódicos. Mapearam cada ângulo de ataque registrado nos relatórios de missão. Cada posição de onde os caças alemães haviam atacado com mais frequência e mais eficiência. E para cada um desses ângulos, havia uma resposta sendo planejada e instalada. O nariz do avião recebeu atenção especial. Uma torrinha completamente nova foi projetada para a proa, com metralhadoras posicionadas de forma a varrer um cone de fogo amplo diretamente à frente. O ventre do avião, outro ponto historicamente vulnerável, ganhou uma posição adicional que permitia ao artilheiro cobrir o arco inferior com muito mais eficiência. As laterais foram reforçadas. A cauda, que já tinha cobertura, recebeu ajustes de ângulo que eliminavam uma zona morta pequena, mas perigosa. E então havia as torretas, o coração de toda a transformação. Uma torreta motorizada, capaz de girar 360 graus e se inclinar em praticamente qualquer direção, permitia que um único artilheiro cobrisse uma área no espaço que antes exigiria múltiplos postos de tiro. A tecnologia não era nova, mas a forma como foi combinada e posicionada nesse projeto era diferente de qualquer coisa que havia voado antes. O avião modificado carregava mais metralhadoras .50 do que qualquer outro avião de sua classe. Ao todo, a contagem chegava a 14 pontos de fogo, dependendo da configuração final escolhida pela equipe. 14 armas, em um único avião. Para entender o que isso significava na prática, é preciso entender como funcionava um ataque típico da Luftwaffe contra uma formação de B-17s. Os caças alemães não atacavam sozinhos. Vinham em grupos coordenados, o que os americanos chamavam de enxames. Enquanto alguns caças atacavam pela frente para forçar os artilheiros a se concentrarem nessa direção, outros vinham pelos flancos ou por baixo. Era uma dança mortal de distração e golpe real. O problema com esse plano
quando aplicado ao avião que estava sendo construído naquele hangar, era que ele havia sido desenhado para explorar os pontos cegos de um B-17 comum. E esse avião não era mais um B-17 comum. Cada vetor de ataque que os alemães haviam aperfeiçoado ao longo de anos de combate tinha agora uma resposta. Vir pela frente? Havia fogo esperando. Pelo ventre? Fogo. Pelos lados? Fogo. Pela cauda? Mais fogo. E o que tornava isso ainda mais perturbador para qualquer piloto que eventualmente se aproximasse era o fato de que esse avião não precisava quebrar formação, não precisava manobrar, não precisava fazer nada além de continuar voando em linha reta enquanto despejava projéteis em todas as direções simultaneamente. Mas havia outro elemento que os engenheiros sabiam que seria igualmente importante, talvez até mais do que as armas em si: a aparência do avião. Quando um piloto veterano da Luftwaffe visse aquela máquina se aproximar ou se posicionasse para o ataque e percebesse que aquilo não era um B-17 normal, a hesitação poderia durar apenas uma fração de segundo. Mas no combate aéreo, uma fração de segundo era a diferença entre viver e morrer. E se, além de hesitar, aquele piloto visse que cada ângulo do avião estava coberto por armamento, que não havia zona morta, que não havia fraqueza visível a ser explorada, o cálculo psicológico mudava completamente. O medo, no combate aéreo, era uma arma tão real quanto qualquer metralhadora. E enquanto o avião era finalizado, enquanto os últimos ajustes eram feitos e as equipes de teste começavam a verificar cada sistema, cada mecanismo, cada ponto de fogo, os homens que acompanhavam o projeto sabiam que haviam criado algo que nunca havia existido antes. Um bombardeiro que não bombardeava. Um caça que não era um caça. Uma armadilha que voava. Mas criar a arma era a parte mais simples. A parte impossível ainda estava por vir. Porque esse avião precisaria de pilotos. E a missão que estava sendo planejada para ele exigiria um tipo específico de coragem que nem todo homem possui. O tipo que te faz sorrir quando você sabe que o inimigo está vindo. O homem escolhido para comandar aquela máquina não era o tipo de piloto que aparecia nas capas das revistas americanas com um sorriso perfeito e o cabelo bem penteado. Não era um herói construído pela propaganda de guerra para animar multidões em cinemas e levantar o moral da nação. Era algo diferente. Era o tipo de homem que os outros pilotos observavam em silêncio no refeitório, sem conseguir explicar exatamente por quê, mas sentindo instintivamente que havia algo naquele olhar calmo, naquela postura tranquila, que pertencia a uma categoria diferente de ser humano. Seu nome era Bert Stiles, e ele havia voado missões suficientes para saber exatamente o que esperar quando o céu europeu ficava cheio de caças alemães. Mas o piloto que seria colocado no centro dessa história, o homem que eventualmente faria aquele avião modificado entrar para os registros da guerra de uma forma que ninguém havia previsto, era alguém que carregava consigo algo raro entre os aviadores da 8ª Força Aérea naquele período. A combinação de experiência técnica, sangue frio e uma compreensão quase intuitiva de como os alemães pensavam no ar. Os pilotos escolhidos para tripular o avião modificado não foram selecionados por acidente. O processo foi cuidadoso, silencioso, conduzido longe dos olhos da maioria dos oficiais. Precisavam de homens que conhecessem o B-17 tão intimamente quanto conheciam os próprios rostos no espelho. Que soubessem o que o avião conseguia fazer e, mais importante ainda, o que ele não conseguia. Porque pilotar aquela versão modificada seria fundamentalmente diferente de tudo que haviam feito antes. Em um bombardeiro comum, a tripulação tinha uma função clara. O piloto voava, o bombardeiro mirava, os artilheiros defendiam. Era um sistema de divisão de tarefas desenvolvido ao longo de anos de doutrina militar. Cada homem sabia exatamente o que fazer e quando fazer. Havia conforto nessa clareza, mesmo em meio ao caos do combate.
No avião modificado, essa estrutura havia sido completamente redesenhada. As funções se sobrepunham. Os artilheiros precisavam agir com uma coordenação diferente, respondendo a ameaças que vinham de todos os lados ao mesmo tempo, sem a possibilidade de focar apenas em um setor. O piloto precisava manter o avião estável sob condições que seriam o pesadelo de qualquer comandante de aeronave, porque cada movimento brusco, cada variação de altitude, mudava completamente o campo de fogo de todos os artilheiros a bordo simultaneamente. O treinamento foi intenso e discreto. Durante semanas, a tripulação voou simulações. Aprenderam a se comunicar em códigos mais curtos, porque no calor de um combate real não haveria tempo para frases completas. Desenvolveram um sistema quase instintivo de cobertura mútua, onde cada artilheiro sabia que quando precisasse se concentrar em uma ameaça à sua frente, alguém atrás dele já estaria cobrindo o setor que havia ficado momentaneamente desprotegido. Era coreografia. Era música tocada com metralhadoras. E enquanto treinavam, os relatórios de inteligência continuavam chegando. A Luftwaffe estava passando por sua própria transformação naquele período. Os anos de guerra haviam cobrado um preço enorme em pilotos experientes. Os veteranos que haviam aprendido a combater sobre a França, sobre a Inglaterra, sobre a União Soviética, estavam morrendo em números que a máquina de propaganda nazista fazia todo o esforço para esconder. Em seu lugar, chegavam pilotos mais jovens, com menos horas de voo, com menos experiência de combate real, ainda perigosos, ainda letais, mas menos capazes de se adaptar rapidamente quando algo saía do padrão esperado. E o avião modificado era, por definição, tudo que saía do padrão esperado. Mas havia outro fator que os planejadores da missão precisavam considerar. Um fator que nenhuma quantidade de treinamento poderia resolver completamente. O avião modificado seria enviado como parte de uma formação ou sozinho? A resposta a essa pergunta mudava completamente a natureza do risco. Em formação, o avião teria proteção adicional dos outros bombardeiros ao redor, mas também perderia muito do seu elemento de surpresa. Um piloto alemão observando a formação de longe poderia identificar o avião diferente antes de se aproximar. Poderia alertar seus companheiros. Poderia desenvolver uma estratégia coletiva para neutralizá-lo antes mesmo do primeiro disparo. Sozinho, o avião seria um alvo isolado, algo que os caças alemães adoravam encontrar. Um bombardeiro separado da formação era considerado presa fácil, e os pilotos da Luftwaffe não hesitavam em se concentrar nesse tipo de oportunidade. Mas essa percepção poderia ser exatamente a armadilha, porque o piloto que viesse confiante, esperando encontrar um B-17 indefeso e desorientado, encontraria algo completamente diferente. A decisão final sobre como usar o avião ainda estava sendo debatida nos níveis mais altos do comando quando algo aconteceu que acelerou tudo. Uma formação americana foi interceptada sobre a Alemanha com perdas ainda mais pesadas do que o habitual. Os relatórios que voltaram descreviam a mesma coisa de sempre. Caças alemães atacando em ondas coordenadas, explorando os pontos cegos dos bombardeiros, derrubando avião após avião antes que qualquer resposta efetiva pudesse ser organizada. Os números eram sombrios. As famílias que receberiam telegramas naquela semana eram mais do que na semana anterior. E foi nesse contexto, com a pressão política e militar chegando ao ponto de ruptura, que a ordem finalmente veio. O avião voaria. A missão estava aprovada. E o objetivo não era simplesmente testar o conceito em condições controladas. O objetivo era colocar aquela máquina no lugar mais perigoso que existia naquele momento, no coração do espaço aéreo alemão, e deixar que os pilotos da Luftwaffe tomassem a iniciativa, deixar que eles atacassem, porque era exatamente isso que os americanos queriam. O que ninguém havia calculado completamente
O que nenhum relatório de inteligência havia previsto com precisão suficiente era a escala do que estava prestes a acontecer. Não seria um encontro isolado com alguns caças alemães curiosos? Seria algo muito maior, muito mais violento e muito mais revelador sobre os limites de ambos os lados daquele conflito. O céu estava prestes a se tornar um tribunal, e a sentença seria escrita em fogo. A manhã da missão chegou com o tipo de silêncio que os aviadores aprendiam a reconhecer. Não era o silêncio tranquilo de uma madrugada comum na base. Era o silêncio pesado, carregado, que se instalava entre os homens quando todos sabiam o que estava por vir, e ninguém queria ser o primeiro a falar sobre isso em voz alta. O tipo de silêncio que fazia o café do café da manhã ter um gosto diferente e que fazia os olhos se moverem devagar demais sobre os ovos no prato, sem realmente ver nada. A tripulação havia sido informada da missão na noite anterior. Não dos detalhes completos, nunca dos detalhes completos, mas o suficiente para que cada homem passasse as horas seguintes fazendo o que os aviadores faziam nessas noites: escrever cartas, jogar cartas sem realmente prestar atenção ao jogo, olhar para o teto do alojamento no escuro, tentando organizar pensamentos que se recusavam a ser organizados. O avião foi preparado antes do amanhecer. Os mecânicos que trabalharam nele naquela madrugada sabiam que estavam tocando em algo diferente. As 14 posições de fogo revisadas uma por uma. Cada metralhadora verificada, cada cinturão de munição inspecionado, cada mecanismo de rotação das torretas testado. Não havia margem para falha mecânica naquele dia. Em um bombardeiro comum, uma metralhadora que travava era um problema sério. Naquele avião, era potencialmente fatal para toda a tripulação, porque o sistema de defesa havia sido projetado como um conjunto integrado. Cada ponto de fogo dependia dos outros para funcionar como concebido. O sol ainda não havia aparecido quando a tripulação caminhou em direção ao avião. Havia algo quase ritualístico naquele momento. Cada homem tocando a fuselagem ao subir. Uma tradição silenciosa entre aviadores que ninguém havia inventado conscientemente, mas que todos praticavam. Como se o metal pudesse sentir a mão humana e responder com alguma forma de promessa mútua. Eu te carrego. Você me defende. Voltamos juntos. A decolagem aconteceu sem incidentes. O avião respondeu como deveria, os 4 motores trabalhando em sincronia perfeita, enquanto a pista desaparecia abaixo e a Inglaterra encolhia em uma mancha verde e cinza lá embaixo. À medida que a altitude aumentava, o frio entrava por cada fresta, por cada junta, transformando o interior do avião em algo próximo de um congelador voador. Os artilheiros vestiam camadas sobre camadas de roupa, mas o frio a mais de 7.000 metros de altitude não negociava com tecido. Entrava nos ossos de uma forma que só quem havia voado naquelas condições conseguia descrever. E então cruzaram a costa europeia. Foi nesse momento que a tensão mudou de natureza. Antes, era a tensão da antecipação. Ainda havia a possibilidade abstrata de que algo impedisse a missão. Mau tempo, problema mecânico, ordem de cancelamento de última hora. Depois de cruzar a costa, essa possibilidade desaparecia. O que havia à frente era o território do inimigo, e o que havia atrás era água fria demais para qualquer sobrevivência prolongada. A única direção que importava era em frente. Os primeiros contatos visuais com caças alemães aconteceram antes do esperado. Pontos escuros no horizonte, se movendo rápido demais para serem pássaros, em formação demais para serem acidentes. Os artilheiros foram alertados. As torretas começaram a se mover, encontrando os ângulos. Os olhos atrás das miras, seguindo aqueles pontos enquanto cresciam em tamanho, com uma velocidade que o instinto humano ainda não havia aprendido completamente a processar. Os pilotos alemães fizeram o que sempre faziam inicialmente. Circundaram, observaram, avaliaram. Era um procedimento padrão. Antes de atacar uma formação,
ou um avião isolado, os veteranos da Luftwaffe faziam um reconhecimento visual rápido. Identificavam o tipo de aeronave, tentavam contar as posições de defesa visíveis, calculavam o ângulo de ataque mais vantajoso. Era um processo que durava segundos, mas esses segundos eram suficientes para salvar vidas ou desperdiçá-las. E foi durante esse reconhecimento que a primeira coisa inesperada aconteceu. Os pilotos alemães viram algo que não reconheceram imediatamente. Aquele avião parecia um B-17. Tinha o tamanho de um B-17. Voava como um B-17. Mas havia algo errado. Metralhadoras em posições que não deveriam existir. Torretas em ângulos que nenhum B-17 que eles haviam atacado antes possuía. A leitura visual rápida que deveria confirmar o padrão conhecido não estava confirmando nada. Estava gerando dúvida. E dúvida, no combate aéreo, custava tempo. O primeiro ataque veio assim mesmo, porque havia uma pressão nos esquadrões alemães que era tão real quanto qualquer ordem formal. Um bombardeiro isolado, sem escolta visível, era uma oportunidade. E deixar uma oportunidade passar sem aproveitar tinha um custo diferente. Um custo de moral, de reputação, de questionamentos silenciosos nos olhares dos companheiros de esquadrão depois da missão. O caça alemão veio pelo ângulo frontal, o mais rápido, o mais letal na teoria. O que aconteceu nos segundos seguintes foi o resultado de semanas de treinamento se manifestando sob pressão real pela primeira vez. O artilheiro de proa não esperou que o caça chegasse à distância ideal. Abriu fogo antes, mais cedo do que qualquer padrão convencional ditaria, criando uma cortina de projéteis que o piloto alemão não havia calculado em sua aproximação. O caça desviou. Não foi abatido nesse primeiro passe, mas desviou, e esse desvio quebrou o padrão do ataque coordenado que os outros caças à distância estavam esperando para usar como sinal de partida. Houve uma pausa, invisível para qualquer observador externo, mas real entre os pilotos alemães. Uma fração de segundo de recalibração coletiva, cada um processando o que havia acabado de ver e ajustando suas expectativas para o que viria a seguir. Foi exatamente a pausa que a tripulação precisava. Porque o avião não havia sido construído para sobreviver ao primeiro ataque. Havia sido construído para o que viria depois do primeiro ataque, quando os pilotos alemães se reorganizassem, quando a frustração substituísse a cautela, quando a necessidade de provar algo assumisse o controle de decisões que deveriam ser frias e calculadas, mas que estavam cada vez mais quentes e impulsivas. O segundo ataque foi diferente, mais coordenado, mais raivoso, e foi quando o avião mostrou pela primeira vez o que realmente era capaz de fazer. Os artilheiros trabalharam como o treinamento havia prometido que trabalhariam. Comunicação em fragmentos, quase em código, cobertura cruzada, cada ameaça respondida antes de se tornar crítica. O fogo saía em arcos que se sobrepunham, criando zonas de perigo que não deixavam ângulo seguro de aproximação. O piloto manteve o avião estável, com uma disciplina que desafiava o instinto de manobrar, de esquivar, de fazer qualquer coisa além de voar em linha reta, enquanto tudo ao redor explodia. E os caças alemães começaram a cair. Não todos de uma vez. Não de forma cinematográfica e limpa. Da forma real, como acontecia no combate aéreo verdadeiro, com fumaça saindo de motores atingidos, com aviões perdendo altitude de forma errática antes de desaparecerem abaixo da linha de visão, com pilotos que às vezes conseguiam saltar e às vezes não, mas estavam caindo. E os que ainda voavam estavam fazendo algo que os americanos dentro daquele avião reconheceram com uma mistura de alívio e incredulidade. Estavam hesitando. Vinham até certa distância e recuavam. Tentavam um ângulo e abandonavam antes de completar o ataque. O padrão agressivo e coordenado que havia derrubado tantos bombardeiros americanos estava se fragmentando em algo muito menos perigoso e muito mais revelador.
O medo havia cruzado de lado, mas a missão ainda não havia terminado. E o pior ainda estava por vir. Não da Luftwaffe, mas de algo que ninguém dentro daquele avião havia considerado como a ameaça mais imediata naquele momento. O avião estava fumando. Não de forma catastrófica, ainda não, mas o suficiente para que o piloto soubesse que o motor número 2 havia sido atingido em algum momento durante a segunda onda de ataques. A leitura dos instrumentos confirmava o que o instinto já havia comunicado alguns minutos antes. A pressão de óleo estava caindo em uma curva que não deixava muita margem para otimismo. O motor continuava funcionando, mas estava funcionando da forma que um homem ferido continua andando, com determinação, mas sem garantia de quanto tempo isso duraria. A tripulação havia abatido caças, havia feito o que nenhum avião isolado havia feito naquelas condições. Havia transformado o padrão de ataque da Luftwaffe em hesitação, depois em recuo, depois em algo que só podia ser descrito como colapso tático. Os números exatos viriam nos relatórios posteriores, verificados e confirmados por múltiplas fontes, por filmagens das câmeras de bordo, por relatos de pilotos alemães capturados nas semanas seguintes. 17 caças, 17 aeronaves da Luftwaffe destruídas ou gravemente danificadas em um único encontro com um único avião americano. 17, um número que, quando circulou pelos corredores do comando da 8ª Força Aérea, foi recebido primeiro com descrença e depois com um silêncio diferente do silêncio da manhã da missão. Era o silêncio de pessoas tentando absorver algo que reorganizava completamente o que acreditavam ser possível. Mas, dentro do avião, naquele momento, o número não importava. O que importava era o motor fumegante, a altitude que havia caído durante o combate e que precisava ser recuperada, e o fato de que ainda havia centenas de quilômetros de território hostil entre eles e a segurança relativa da costa inglesa. A Luftwaffe havia recuado, sim, mas recuado não significava desaparecido, e um avião com um motor comprometido voando a altitude reduzida era exatamente o tipo de oportunidade que poderia fazer pilotos alemães que haviam se afastado reconsiderar sua decisão. O piloto tomou as decisões em sequência, uma de cada vez, sem pressa e sem hesitação. Motor número 2 seria mantido funcionando pelo maior tempo possível, mas a potência seria reduzida para diminuir o estresse sobre o sistema. A altitude seria sacrificada em troca de velocidade horizontal, porque chegar mais baixo, mas mais rápido, era melhor do que tentar manter altitude e perder velocidade. Os artilheiros permaneceriam em posição. Ninguém relaxaria até que a costa aparecesse abaixo. Havia uma qualidade quase meditativa na forma como a tripulação operava naquele momento de regresso. O pico de adrenalina do combate havia passado, mas o estado de alerta permanecia intacto, transformado em algo mais frio e mais sustentável. Os olhos continuavam varrendo o horizonte. As mãos continuavam próximas dos controles. A conversa pelo intercomunicador havia se reduzido ao mínimo absoluto. Apenas o necessário. Apenas informação. E então, o motor número 2 parou. Não explodiu. Não gerou uma bola de fogo dramática. Simplesmente parou, da forma silenciosa e definitiva que motores atingidos eventualmente param quando a pressão de óleo chega a zero. As hélices continuaram girando por inércia por alguns segundos. Depois, também pararam. E, de repente, havia um espaço vazio no som do avião, onde antes havia o rugido daquele motor específico. 3 motores. Um B-17 conseguia voar com 3 motores. Isso era um dos pontos da robustez que havia construído a reputação da fortaleza voadora. Mas conseguia voar era diferente de conseguia voar bem. E a diferença entre essas duas condições ficava cada vez mais evidente, à medida que o avião respondia de forma ligeiramente diferente aos comandos,
exigindo compensações constantes do piloto para manter a trajetória estável. A costa ainda estava longe demais para conforto. Os minutos que se seguiram foram o tipo de experiência que não aparecia nos relatórios oficiais e que os homens raramente descreviam em detalhes, mesmo para seus companheiros mais próximos depois de voltarem. Era a experiência de estar suspenso em um ponto de incerteza completa, onde cada variável relevante estava fora do seu controle, e tudo o que restava era continuar fazendo o que sabia fazer da melhor forma possível, sem saber se seria suficiente. O piloto voou. Os artilheiros vigiaram. O avião continuou. E então, em um momento que ninguém conseguiria apontar com precisão depois, porque a atenção de todos estava distribuída em 10 direções simultaneamente, a linha irregular e cinza do litoral inglês apareceu no horizonte à frente. A resposta dentro do avião não foi de euforia. Não houve gritos ou comemorações. Foi algo mais quieto e mais profundo do que isso. Uma exalação coletiva que não era bem um suspiro e não era bem um sorriso, mas que continha ambos. O tipo de alívio que o corpo experimenta quando finalmente permite a si mesmo acreditar que vai sobreviver, depois de horas negando essa possibilidade para não distrair a atenção do que precisava ser feito. O pouso aconteceu com o avião ainda fumegando levemente, com 3 motores funcionando e um silencioso, com a fuselagem marcada por impactos que os mecânicos passariam dias catalogando e fotografando para os relatórios de dano. A pista apareceu abaixo. O avião tocou o solo com um impacto mais duro do que o ideal, mas completamente dentro do aceitável. E as rodas rolaram até que a velocidade fosse suficientemente reduzida para que o avião simplesmente parasse. Parado. Na terra. Inteiro. Os relatos que vieram nas semanas seguintes mudaram algo fundamental na forma como o comando aliado pensava sobre bombardeio estratégico e defesa aérea. O conceito que havia sido testado naquele dia, um avião projetado especificamente para atrair e destruir caças inimigos, em vez de bombardear alvos no solo, abriu discussões que continuariam por meses entre engenheiros e estrategistas. Outros projetos semelhantes foram considerados. Algumas ideias derivadas foram implementadas em versões mais modestas em outros contextos. Mas nenhum repetiria exatamente o que aconteceu naquele dia. Porque o que tornou aquela missão singular não foi apenas a tecnologia, ou o planejamento, ou o número de caças derrubados. Foi a convergência de um momento histórico específico com um grupo específico de homens que executaram algo extraordinário sob condições que tornavam o fracasso muito mais provável do que o sucesso. A guerra continuaria por mais um ano. A Luftwaffe continuaria lutando, cada vez com menos recursos e menos pilotos experientes, mas continuaria. Os bombardeiros americanos continuariam cruzando o céu europeu, continuariam sendo abatidos, continuariam levando seus fardos de bombas para os alvos que os planejadores determinavam semana após semana. Mas algo havia mudado naquele dia. Havia uma prova concreta, registrada em câmeras de bordo e relatórios verificados, e no silêncio particular de 17 pilotos alemães que não voltaram para suas bases naquela tarde, de que o impossível tinha uma margem de negociação maior do que qualquer manual militar havia documentado até então. Um avião, uma tripulação, 17 inimigos. E a história de que, mesmo no momento mais escuro de um conflito que havia consumido o mundo, havia homens capazes de voar diretamente para dentro do perigo com plena consciência do que os esperava, e de sair do outro lado com o avião fumegando mais inteiro, com os companheiros vivos, com a missão cumprida. Às vezes a guerra não é decidida por exércitos, ou por generais, ou por mapas de estratégia. Às vezes ela é decidida por 10 homens dentro de um avião de metal, suspendidos entre o céu e a morte, escolhendo continuar voando quando tudo indica que deveriam parar. E às vezes isso é suficiente.